pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido no Novo Testamento da Bíblia. E a mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Essa mensagem, ela fala sobre a armadura espiritual. Hoje, através dessa mensagem, vocês vão conhecer sobre a armadura espiritual, o qual a Bíblia relata. E essa mensagem, ela se encontra no Novo Testamento, no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. E essa mensagem de hoje, ela está dizendo assim: a armadura de Deus. Nos demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui, pessoal, nessa mensagem, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo, guiado pelo Espírito de Deus, que todo cristão tem que ter uma armadura para poder vencer as guerras, as batalhas espirituais, o qual estão sendo travadas no mundo. E somente com essa armadura nós podemos vencer essas batalhas. E aqui, pessoal, no versículo 11, ele está dizendo que todas as pessoas que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador têm condições de ser revestidos com essa armadura, para que através desse revestimento possamos ficar firmes contra os ataques espirituais das forças do mal contra as nossas vidas. E aqui está dando uma direção para que nós venhamos estar firmes contra as astutas, as ciladas, as armadilhas que o diabo, que os demônios têm colocado no caminho das pessoas para pegarem elas. E tem armadilha, tem cilada que uma pessoa cai, que o fim dela muitas das vezes é até a morte. E a consequência da morte, uma vez que ela não venha ter o seu nome escrito no livro da vida, não venha ter tido um encontro com Jesus, a consequência, depois da morte, será a perdição eterna. Muitas das vezes, os familiares não são convertidos. Os ambientes, os locais de trabalho. E ali ficam ali essas hostes espirituais do mal,
nos lugares celestiais. Quer dizer, de repente você se converteu, mas na sua casa tem pessoas que não são convertidas. E nós temos que saber que a nossa guerra não é contra as pessoas, como está dizendo aqui, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra essas forças espirituais do mal que atuam na vida dessas pessoas. E aqui ele diz no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. A guerra, quando é travada, as forças espirituais do mal aproveitam muitas das vezes situações para poder nos atacar, através de pessoas pessoas que não chegaram ao pleno conhecimento da verdade, do Evangelho, que não receberam a salvação ainda. Satanás e os demônios têm uma legalidade sobre a vida dessas pessoas. E aqui está dizendo para que, no 14, estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Andar sempre na verdade, independente da consequência. Trazer sempre a verdade para as nossas vidas, para que através dessa verdade nós venhamos estar revestidos com a couraça da justiça diante de Deus, estarmos sendo justificados sem nenhuma legalidade, para que esses demônios venham agir em nossas vidas. É o que está dizendo aqui. No 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Saber sempre que através do Evangelho que você aprende no Novo Testamento da Bíblia, praticando ele, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Você vai estar calçado nos pés esse Evangelho da preparação para um dia entrar no reino celestial. E esse Evangelho é o Evangelho da paz. Então, através do discernimento, muitos são os ataques que o cristão recebe. Mas quando ela está sobre esse Evangelho da paz, ela está tendo uma direção do Espírito de Deus. E a armadura está sobre a vida dela. E aonde ela for, ela vai estar com a proteção do alto, a proteção de Jesus sobre a vida dela. O 16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Sempre andar numa certeza. Independente do que você venha estar passando, por mais que os seus olhos físicos, eles venham estar vendo a situação em qual você se encontra, mas mediante a fé em Jesus Cristo, que a fé é a certeza que você pertence a Ele, então tudo aquilo que os seus olhos físicos estão vendo contra a sua vida, com os olhos espirituais, com os olhos da fé em Cristo, você sabe que aquilo que está acontecendo vai passar, vai ser resolvido. Aqui Paulo está dizendo para que, sobretudo, venha estar tomando, sobretudo, o escudo da fé contra os dardos, os ataques dos demônios, utilizando muitas das vezes pessoas para querer mexer com a sua fé, desanimar, trazer a dúvida. Mas saiba
que através da palavra de Deus, a fé é gerada dentro de você, a fé verdadeira. Uma vez que você conhece o Novo Testamento, recebeu Jesus como seu Salvador, está lendo, está praticando o que está aprendendo ali, você vem estar sendo revestido com esse escudo também da fé. E através desse escudo que é a sua fé, você vai conseguir neutralizar, apagar todos esses dardos, esses ataques que os demônios lançam contra a sua vida. E muitos desses ataques chegam a machucar. Como diz aqui, dardos inflamados do maligno. O 17 está dizendo: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação seria o seu pensamento está sendo blindado. A sua mente está sendo blindada ali com o poder do Espírito de Deus. Com a certeza de fé que você é uma pessoa salva. Que tudo você pode através do sacrifício de Jesus Cristo, do sangue dele que te fortalece. Você é herdeiro da salvação. Então por isso aqui está dizendo: tomai também o capacete da salvação. Saber que você é uma pessoa salva. Que a sua vida verdadeira, ela é eterna, sem fim. O que Jesus tem preparado para todos aqueles que creem nele, a salvação eterna. E também diz sobre a palavra de Deus, estar meditando na palavra, estar lendo o Novo Testamento, praticando. Porque isso é a sua espada contra essas hostes espirituais do mal, contra esses demônios que atacam muitas das vezes a sua vida. Você vai conseguir vencê-los através da palavra, como Jesus venceu também no deserto, através da palavra, da Bíblia. Jesus citou, no período dele estava sendo formado o Novo Testamento através dele, mas ele utilizou da palavra para vencer os ataques do diabo, quando ele foi levado ao deserto. O poder da palavra, somente o poder da palavra venceu a espada. Isso é espada, o qual a Bíblia está dizendo aqui. E estar orando também, em todo o tempo, com orações e súplicas no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica. É isso, pessoal. Essa mensagem de hoje, o Espírito de Deus está trazendo para nós o revestimento, uma armadura para que nós todos venhamos utilizar e vencer essa guerra que está sendo travada. Nós podemos observar e ver, muitas coisas estão acontecendo. As hostes espirituais do mal, os demônios estão atacando de forma surpreendente, e tem ceifado, tem levado muita gente à morte e à perdição eterna. O mundo está passando por um processo como nunca passou antes, num geral, num todo, até mesmo em relação ao tempo, ao clima, à natureza. Tudo está descontrolado, como nós podemos ver. Estávamos iniciando esse vídeo, vocês viram, estava sol. Eu até tirei aqui a touca porque estava muito quente. E de repente, questão de minutos, já começou a nevar. Como vocês podem ver aí, ó. Olha só. Então isso mostra que o tempo, a natureza, está tudo descontrolado. Porque as forças espirituais do mal estão vindo com tudo, porque sabe que o tempo está próximo. A vinda de Jesus, o retorno dele está próximo. E isso pode acontecer
a qualquer momento, a qualquer segundo, como eu tenho dito, como eu disse no vídeo anterior, isso pode acontecer agora. A retirada do povo eleito, do povo escolhido, pode acontecer agora. Então o tempo agora é o tempo de estar preparado para receber a salvação e a vida eterna. Porque Jesus está voltando. E nós temos todos que estarmos preparados. E multidões, pessoal, como vocês podem ver, multidões de pessoas estão caindo nessas ciladas, nessas armadilhas, pelo fato de não ter essa armadura, pelo fato de não ter esse revestimento, não estarem revestidos na força do poder de Deus. E somente através da fé em Jesus Cristo, de recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, e aprendendo o Evangelho da Salvação, o Novo Testamento, colocando em prática, é a única forma de poder conseguir vencer esse tempo, o qual nós estamos vivendo, onde as forças do mal estão vindo para cima da humanidade com tudo. Mas quando se depara com alguém que está revestido da força do poder de Deus, há um impedimento de ataque ali. Porque se você estiver revestido com a armadura de Deus, o mal, essas forças espirituais do mal, não terá legalidade sobre a sua vida. E você estará sendo protegido pelo próprio Deus. E essa armadura, pessoal, esse revestimento está à nossa disposição, por enquanto. Porque assim que Jesus voltar e retirar o povo dele, o qual está esperando, o aguardando, aí a coisa vai ficar feia. O pior irá acontecer. Porque não vai ter mais essa armadura à sua disposição aqui nesse mundo. E no vídeo anterior, para você que não assistiu, eu também estou falando a respeito disso. O dia que for retirado o povo escolhido de Deus desse mundo, a salvação, ela irá ter que ser conquistada com o seu próprio sangue, não mais com o sangue de Jesus. Porque já terá passado o período da graça. Então a oportunidade agora, enquanto há tempo, enquanto você tem acesso a essa armadura, enquanto o Espírito de Deus está na terra, enquanto ainda você tem acesso à palavra da Bíblia, às Escrituras, principalmente o Novo Testamento. Porque irá chegar um tempo que até ler o Novo Testamento, ler a Bíblia vai ser proibido. Porque o mundo estará sendo iniciado com um governo unificado, um único governo, que estará proibindo a pessoa falar o nome de Jesus. Então, pessoal, o tempo agora é o tempo o qual você está tendo a última oportunidade de receber a sua salvação e ficar livre de tudo que está por vir. E o tempo é agora. O tempo chegou ao fim. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo que eu vou colocar agora. Preste atenção. Tudo pronto para a nova religião mundial. Papa Francisco marcou a inauguração do templo abraâmico, chamado de Crislã, para 14 de maio. A data foi marcada no mesmo dia que se comemora a independência de Israel.
Mesmo em meio a polêmicas, Francisco disse que o templo abraâmico vai ser inaugurado para abrigar as 3 principais religiões do mundo. Segundo Francisco, devemos pensar no espírito da fraternidade universal entre os humanos e com todos os seres da natureza, usando a liberdade que o Criador nos deu para unirmos em um novo humanismo. Isso sim será a grande saída que nos poderá salvar. Francisco crê e espera que este é o caminho. Pode ser tortuoso, com obstáculos e desvios, mas segue o rumo certo. O relógio do tempo corre contra nós, disse ele. Ou acolhemos um novo humanismo, ou poderemos trilhar um caminho percorrido pelos dinossauros há 67 milhões de anos. Em apoio às palavras de Francisco, vários líderes mundiais já marcaram presença dia 14 de maio, na abertura do Templo Abraâmico. Biden enviou suas saudações a Francisco, falando que é necessário uma cooperação global e um diálogo aberto para promover tolerância, inclusão e compreensão. Porque os desafios de hoje não podem ser enfrentados sozinhos. É necessário uma cooperação global entre pessoas de todas as origens, culturas e crenças para enfrentar os grandes desafios de hoje. Não importa se é judeu, cristão, budista ou muçulmano. Todos são convidados a viver essa nova fraternidade humana, finalizou Biden. Francisco agradeceu o apoio de todos os líderes religiosos que partilham da mesma crença de unir todas as religiões em uma só, para que assim o mundo possa viver tempos de paz e prosperidade. Ao final do discurso de quase 1 hora, Francisco liberou um pequeno vídeo, onde mostra os artistas dando os últimos retoques no Templo Abraâmico. Segundo foi relatado, o local que irá abrigar os católicos, muçulmanos e judeus terá uma representação de uma das mais significativas obras da história da arte ocidental, que se encontra no teto da Capela Sistina, localizada no Vaticano. A abóbada da capela retrata a criação, que foi pintada entre 1508 e 1512 pelo artista Michelangelo. Ouçam a reportagem, feita pelo repórter do Vaticano, e em seguida vejam a filmagem do Templo Abraâmico, a Crislã, que irá abrigar a nova religião mundial. No dia 31 de março se conclui a Exposição Universal nos Emirados Árabes Unidos, inaugurada em 1º de outubro de 2021, um ano depois do planejado devido à pandemia. O vice-comissário do pavilhão da Santa Sé, Dom Tomás Trafny, faz um primeiro balanço da experiência desses meses, em um espaço criado para recordar a assinatura do documento sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi, dia 4 de fevereiro de 2019. O céu azul sobre o Vaticano, as cores vivas das obras-primas de Michelangelo e a cúpula de São Pedro à luz do pôr do sol. Com essas características, o pavilhão da Santa Sé, na Exposição Mundial de Dubai, certamente não passa despercebido. Sobre um fundo azul, a entrada do pavilhão, seu tema: aprofundar a conexão, em inglês e árabe, que se liga bem com o de toda a Expo: conectar as mentes, criar o futuro. É a frase do Papa Francisco que encerra a introdução de sua última encíclica sobre fraternidade e amizade social, Fratelli Tutti, assinada em 3 de outubro de 2020 em Assis, no túmulo de São Francisco, também em árabe e inglês. Desejo muito que neste tempo que nos é dado viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos reavivar uma aspiração universal à fraternidade.
fraternidade entre todos os homens e mulheres. Dentro do pavilhão, o caminho, em poucos metros, atravessa 800 anos, desde o encontro em 1219 entre São Francisco e o sultão do Egito, Malik al-Kamil, na reprodução do afresco de Giotto da Basílica Superior de Assis, até o encontro de 2019 entre o Papa Francisco e o grão imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Taib, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O terceiro aniversário do evento e da assinatura do documento sobre a fraternidade humana, os membros do Alto Comitê, criado pelos dois signatários para que concretizassem os princípios expressos em sua declaração conjunta, visitaram o pavilhão da Santa Sé. Os membros do Alto Comitê foram recebidos e guiados para conhecer os tesouros da mostra pelo vice-comissário do pavilhão polonês, João Tomás Drafny, delegado do Cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Pontifício Conselho para a Cultura, que projetou o espaço junto com o arquiteto Giuseppe De Nicola. Mais um grande salto da ciência nesses últimos dias está deixando os católicos preocupados. Depois que Francisco ordenou aos fiéis do mundo inteiro para fazer orações pela inteligência artificial, muitas coisas têm acontecido. E uma delas ocorreu numa igreja católica da Polônia. Ouçam a reportagem. Um padre robô aconselha fiéis e ensina a rezar. A imagem de um robô usado na igreja de São João Paulo II, em Varsóvia, Polônia, está fazendo maior sucesso. O padre robô foi projetado para ensinar orações, sermões e aconselhar os fiéis em assuntos amorosos. Sim, o padre humanoide está aconselhando os casais que estão passando por problemas no relacionamento. E, ao que tudo indica, tem conseguido ótimos resultados. Na cidade polonesa de Varsóvia, a população comenta como a ciência está avançando, principalmente nas questões espirituais. Por isso, os sacerdotes já estão trabalhando ao lado da inteligência artificial para uma maior aproximação do homem com Deus. Segundo um documentário feito em janeiro pela BBC de Londres, a inteligência artificial vai transformar a velha religião, ultrapassada e cheia de tabus, em uma nova experiência espiritual com o Criador. No entanto, é preciso fazer a distinção entre os ensinamentos desatualizados da Bíblia com ensinamentos compatíveis com a nossa realidade, sem confrontar as nossas escolhas. Ao invés de acreditarmos em um Deus vingativo e cheio de preconceitos, devemos acreditar em um Deus que acolhe e respeita a individualidade. A inteligência artificial irá aconselhar as pessoas a praticar ensinamentos, métodos de liberação com base nas leis do universo, respeitando suas escolhas. A visão correta, o pensamento, a fala e o modo de vida corretos não fazem parte desse processo de aprendizado. Pois cada um sabe a sua verdade. No documentário, ainda foram abordadas questões como a ideia de um Deus pessoal, agindo como Criador absoluto. É contraditória com os ensinamentos, bem como a ideia de que existe apenas um ser divino. O documentário mostrou católicos dentro da Igreja São João Paulo interagindo com o robô carregado de informações sobre religião e aconselhando as pessoas em suas dúvidas e dificuldades. O padre de inteligência artificial, chamado de Santo, foi abençoado pelo conclave do local. O documentário ainda mostrou a repórter da BBC, Sofia Betitiza, e uma mulher fazendo perguntas ao robô que está programado para responder questões espirituais e também citar a Bíblia.
Petitiza disse que os paroquianos estavam abertos à ideia de um robô católico, embora a maioria tenha dito que ainda preferia um padre humano. O padre Abramovski disse que o robô ou a inteligência artificial poderia ser usado para ajudar as pessoas a entender os ensinamentos da igreja, embora tenha observado que ele não tem alma. Quando perguntado se ele acreditava que um robô poderia oficiar um casamento ou fazer um batismo, ele respondeu que seria possível. Ele ainda lembrou de um apelo feito por Francisco pedindo aos católicos para orar pela inteligência artificial. O que seria satisfatório, visto que os robôs têm sido usados para várias funções. Em 2016, um templo budista fora de Pequim apresentou um monge humanoide cantando mantras e explicando princípios da doutrina religiosa. Em Kyoto, no Japão, um robô chamado Mindar também foi projetado para se assemelhar à divindade budista e foi colocado em um templo de 400 anos. E não pense você que isso só está acontecendo nas igrejas católicas e na religião budista. Uma igreja luterana na Alemanha, para comemorar os 500 anos de aniversário da Reforma Luterana, apresentou aos fiéis um sacerdote humanoide chamado Blessudois, que abençoou os crentes em 5 línguas diferentes: alemão, inglês, francês, espanhol e polonês. Segundo o pastor, mesmo sem possuir uma alma ou espírito, o sermão do pastor humanoide foi carregado de emoção. Inclusive, alguns fiéis aceitaram a Cristo depois da pregação. Ainda segundo ele, é provável que essa nova forma de pregação seja estendida a várias igrejas cristãs, visto a facilidade que a inteligência artificial tem ao aplicar princípios bíblicos sem contradizer a Bíblia. Acontecer agora no calendário de Deus? Nós devemos procurar uma esperança abençoada que é uma certeza. É a volta do Senhor Jesus Cristo em nuvens de glória para ajudar todos os crentes desta terra em um momento, em um piscar de olhos. Isso nós chamamos de arrebatamento. Há
Jack, isso é tão emocionante, pensar na chegada do Senhor quando Ele irá levar todos os que têm fé nele e confiam nele para ficarem com Ele. Mas sabe, há outro lado da moeda. Todos nós devemos ter vizinhos, amigos, parentes que não conhecem o Senhor. E talvez eles não saibam o que aconteceu com aqueles que desapareceram da face da terra. Jack, o que aconteceu com essas pessoas? Ora, nós temos um livro maravilhoso e ele tem as respostas. Depois deste arrebatamento, este líder político mundial assume o poder no Apocalipse 11, versículos 7 e 8. E ele será um grande enganador. E ele tentará dizer ao mundo que é o Messias prometido, o príncipe da besta de Isaías 9:6. E ele dirá ao mundo: eu vim para salvá-los da destruição. E vão acreditar porque ele confirma um pacto de paz por um período de 7 anos em Daniel 9:27. Mas ele não é o Messias, é um impostor. Ele tem poder concedido a ele por Satanás. Apocalipse 13:3. E, portanto, esse pacto de paz fracassa. Além disso, a Bíblia diz que quando eles dizem paz e segurança, então uma destruição súbita chegará sobre eles e sobre uma mulher e seu filho. E eles não escaparão. Mas o mundo aceitou este homem como promotor da paz. E ele trará a paz para todos, para o mundo inteiro. Bom, a Bíblia explica isso em grandes detalhes. O poder deste livro é tremendo e os fatos estão lá. A Bíblia diz que este político mundial assumirá o poder e será aceito devido a seus programas de paz. Daniel 11:21 disse que ele virá pacificamente. Daniel 11:24 diz que entrará pacificamente e ele confirma. Fracassa por quê? Porque este que alega ser o Messias não passa do enganador. Abram seus corações para Jesus Cristo. Todos dizem que ele virá, mas como vou saber? O que vou fazer? Ele disse: escutem e eu farei o convite. Jesus disse: eu estou na sua porta e baterei nela. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e viverei com você e você comigo. Em outras palavras, o que temos que fazer é simplesmente: Senhor Jesus, a porta está aberta, entre. E ele disse: eu entrarei na sua casa. A decisão é sua. E neste momento, espero que muitos de vocês estejam preparados por Deus, com uma mente aberta e um coração faminto, e dirão: Senhor Jesus, eu quero a vida eterna. Eu quero conhecê-lo como um Deus bom. Eu quero ser perdoado, Senhor, porque preciso do seu perdão. E, Senhor, eu quero a vida eterna. Então, pessoal, essa foi a mensagem de hoje. Um alerta máximo. A última chamada. Jesus está voltando. E como ele diz, será como nos dias de Noé. Para vocês que conhecem ou que não conhecem a história, sabem. Noé estava preparando a arca porque sabia que iria chegar o dia da destruição do mundo, onde todos iriam morrer no dilúvio. E até os animais foram obedientes. E por isso foram salvos, porque deram ouvido, escutaram a voz de Deus. E aqui, através desse vídeo, através dessa mensagem, também é uma forma de você estar recebendo a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Leia o Novo Testamento e conheça a verdade e receba a vida eterna, a sua salvação. Então é isso, a mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se tiver o próximo, porque Jesus está voltando e isso, como ele mesmo disse, será num piscar de olhos. O dia e a hora ninguém sabe,
mas Deus tem essa data preparada e essa data pode ser agora. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas.